O Banquete, uma série de reportagens da TPA1 que tem como foco desvendar os casos de desvio do erário e enriquecimento ilícito por parte de certos servidores públicos. Já na sua segunda temporada, o primeiro episódio apresentado pelo jornalista Manuel Cabingano fala sobre a Operação Caranguejo, Major Lussat. Mas será que o Banquete é realmente um banquete onde podemos alimentar-nos de informações credíveis? Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Receba a minha saudação conforme a hora do dia, da tarde e da noite. Sejam bem-vindos ao Desagradável. O Banquete. Um jornalista de uma televisão pública investiga e expõe os crimes cometidos por servidores públicos. É a mesma coisa que o Salu Gonçalves dizer que é maior do que o Freddy Costa. Em quê? Não sei. Assim como um grupo de anormais, eu levei 2 anos para preparar esse vídeo. E pelo tempo eu trago boas coisas, tais como decepções. Neste vídeo não vou analisar o Major Lussat e os seus míseros milhões, mas sim o programa O Carrossel, quis dizer, o Banquete. O Banquete. E mostrar o lado bom do programa, que consiste em danificar ou prejudicar ainda mais a psique do telespectador. A estrutura técnica de apresentação de informação do primeiro episódio é de tal forma incrível, imensurável e até certo ponto artística. Incrível pela falta de coerência nas informações ditas, provas não apresentadas e erros numéricos, sendo que uma revisão de roteiro evitaria todos esses erros, se houve roteiro. Artística, pela ótima habilidade de interpretação dos intervenientes. A reação do jornalista, o arrombamento de portas abertas, são coisas que são feitas no cotidiano de qualquer ser humano. E imensurável, porque sim, comparado ao jornalismo investigativo, coisa que o programa deveria ser, o Banquete eleva-se e torna-se apenas fofoca de bairro, simplesmente por não apresentar provas concretas daquilo que afirma. O jornalismo investigativo tem como função principal desvendar os mistérios, fatos ocultos e informações fora do conhecimento do público, especialmente crimes cometidos por servidores públicos. A base do jornalismo investigativo é a disposição do jornalista em mostrar a veracidade dos acontecimentos sem a intervenção dos órgãos públicos, informar de forma precisa, exata e sem distorção, usar corretamente os termos para evitar a má interpretação, usar apenas informações relevantes e verdadeiras, provar toda acusação ou afirmação feita por meio de imagens, documentos, depoimentos, a confirmar ou a desconfirmar. E por último, e não menos importante, o tempo. O tempo é muito importante para verificar a veracidade das informações e elucidar qualquer dúvida do ponto de vista dos personagens envolvidos. O Banquete segue essas regras básicas de forma totalmente torta. Apesar dos apesares, o primeiro episódio tem as suas vantagens e a maior delas é um grande exemplo de como não fazer uma reportagem investigativa. Vamos às questões. Quem são e quantas são as pessoas envolvidas no esquema do Lussat? Qual será a possível punição deles? Por que não mostrou o título de propriedade dos automóveis? Onde estão os documentos que comprovam que as residências são realmente do Major Lussat? Por que os documentos que mostraram no programa ou estão fuscos, ou são ilegíveis, ou estão rasurados? Estas e outras questões, o Banquete responde claramente. Vamos às provas que provam que eles não mostraram nenhuma prova. Ou seja, o Banquete não mostrou nenhuma prova. Aqui começam as complicações. Há também estas 21 caixas seladas com mais de $500 milhão de kwanzas. Mais de $500 bilhão de kwanzas. Apontem esse número. Só de kwanzas, o Major tinha no apartamento cerca de 800 milhões de kwanzas em malas. Fazendo uma conta rápida, se levarmos em consideração que Angola tem 30 milhões de habitantes, com 800 milhões de kwanzas, dava para pagar quase um salário mínimo a todos os angolanos. Considerando que o salário mínimo dos mínimos é de 21.454 kwanzas, se dividirmos 800 milhões de kwanzas para 30 milhões de pessoas, cada angolano vai receber exatamente 26,67 kwanzas. 26 kwanzas. E 26 kwanzas está muito acima do salário mínimo de 21.454 kwanzas. Em Angola, com 26 kwanzas, você tem a vida feita. Consegues comprar uma casa no Quilamba, um V8. E o mais importante de tudo, consegues comprar uma calculadora.
são necessários 643 mil milhões e 620 milhões de kwanzas para que 30 milhões de pessoas recebam um salário mínimo de 21.454 kwanzas. Agora, não sei, se o Kabingada está a pensar que o salário mínimo são 26 kwanzas, bem, acho que precisas mesmo te desinformar. Na viatura que usou a última vez, os agentes encontraram mais dinheiro. 18 milhões e 700 mil kwanzas e 89.200 mil dólares norte-americanos. 89.200 mil dólares. 89.200 mil dólares. Vocês sabiam que isso poderia ser evitado se o editor tivesse mais atenção ou se tivesse alguém para revisar o programa antes de ir para o ar? Quando perguntado quanto de dinheiro tinha guardado, o major, de tanto dinheiro, perdeu a conta. Talvez ele tenha mais do que 89.200 mil dólares. Não sei. Na mala do Volvo, 400 mil euros. Mas não é esse o Volvo onde encontraram os 89.200 mil dólares? Alguma semelhança, é mesmo igualdade, falta de revisão e pressa para publicar. Crédito suplementar com pessoal, 5 mil milhões 850 milhões 617.275 kwanzas. No segundo item, o crédito suplementar chega aos quase 13 bilhões de kwanzas. Milhões, mil milhões e bilhões. A leitura correta dos valores é muito importante para evitar a má interpretação, a desinformação, a falta de cuidado do jornalista em dizer aleatoriamente bilhões, mil milhões, levou a este caso. Já leu? Há quem diz que mil milhões e bilhões é a mesma coisa. Mentira! Lembrando que em Angola nós usamos a norma europeia e pelo Decreto Legislativo Presidencial número 7/19 de 12 de junho, o padrão de leitura dos grandes números é a seguinte. Se o número tem 10 dígitos, é milhões. Se o número tem 11 dígitos, dezena de milhões. Se o número tem 12 dígitos, centena de milhões. Se o número tem 13 dígitos, torna-se bilhões. Com o valor de 13 dígitos, esse angolano ia se tornar o rei Salomão da atualidade. Não é pelo dinheiro que tem, mas sim pela quantidade de mulheres que ia ter e a variedade de DST que ia adquirir. Uma ressalva, não confundir o bilhão europeu com o bilhão americano. Minuto do Saber. E depois de muita enrolação e sem nenhuma informação concreta, chegamos ao... Uma frota de dar inveja a qualquer um. Mas é esta aqui a que chama a nossa atenção. E neste Lexus VIP, veja o luxo aqui nesta parte traseira. Poder aqui assistir a tudo o que quiser. É uma viatura blindada. Neste outro apartamento, bem no guarda-fato, mais uma mala cheia de dólares norte-americanos que, quando espalhados na cama, cobrem o colchão quase inteiro. Ok, agora estamos a contar dinheiro pelo espaço que ocupa no colchão. Quanto é que custa essa residência? Oh, a penthouse custa meio colchão de dólar. Meio colchão de dinheiro? Solteiro ou casal? Nem vou falar dos 1000 calçados que demoram uma eternidade para calçar. É titular de património localizado no país e no exterior, cuja descrição passo a ler. Primeiro, imóveis registados em seu nome. Em Angola tem 45 imóveis. Mostrem documentos. Documentos. E quando mostram um documento, parece que meti os óculos da minha avó. Só vejo fusco, rasurado ou ilegível. Este documento da Conservatória dos Registros... Tentei ler esse documento e não vi o nome Pedro Lussati por aí. Poderiam também sublinhar, não? Depois de tanta prova desnecessária como comprar auscultadores para surdo ou óculos para cego ou mesmo essa armação que não serve para nada. E seguimos para mais um momento de diversão. Irmãos à obra. A penthouse. No último andar de um prédio de 12 andares,
A luxuosa penthouse, que para os brasileiros é uma cobertura, é um tipo especial de apartamento que, por estar localizado no último andar de um edifício habitacional, costuma ser o mais caro e o mais luxuoso, com taxas condominais e tributos mais elevados. Resumindo, Fendi, cadeira que gira, sofá de cavalo, cavalo maluco, sofá de cavalo maluco, escada de mármore, espelho de mármore, piscina com água, vidro de mármore, cabeça de mármore, jornalista de mármore, porta de mármore. Não, isso é madeira. O primeiro episódio foi isso, 56 minutos tentando provar coisas sem mostrar provas. E há quem acreditou nisso. Usar a palavra inédita não torna algo inédito. Usar a palavra luxo não torna algo luxuoso. Usar a palavra alto padrão não torna o padre alto. Se notarmos, a ideia desse episódio foi de dar toda a responsabilidade ao Major Lussati de todos os dinheiros e viaturas encontradas. E já agora, não esqueça de comentar, deixar o like, compartilhar com o teu amigo. Depois de tudo isso, apetece-me um chá de folhas. Bye bye.